Olá pessoal, boa tarde. Quero desejar aí um ótimo dia para cada um que está nos assistindo nessa tarde. Mais uma vez aqui estamos juntos novamente, né? É claro, eu aqui na minha residência, você aí na sua residência, né? Ainda não, ainda nós não podemos estar saindo ainda, né? Ainda não foi decretada ainda aí a volta às normalidades, né? Então nós ainda estamos aí no confinamento, né? Mas algo que é interessante, irmãos, e que nós devemos ressaltar isso é que mesmo no confinamento, irmãos, mesmo aí sem poder estar saindo de casa, mesmo nessa situação aí meio que apavorante, né, que nós estamos vivendo, mas o nosso Deus, ele está nos guardando, né? Ele está nos livrando, as poderosas mãos dele estão estendidas sobre cada um de nós. Então quero desejar nessa tarde para você que você tenha tido um dia abençoado, um dia maravilhoso, uma tarde aí maravilhosa, e que o final desse dia não venha a ser diferente, né? Que o nosso Deus esteja ao nosso lado. A paz do Senhor para os meus irmãos em Cristo, né? Que estão nos vendo nessa tarde. Eu gostaria, irmãos, de nessa tarde mais uma vez estar compartilhando uma porção, né, da palavra de Deus, porção a qual Deus tem colocado nos nossos corações, né, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Irmão, eu gostaria aqui de colocar para os irmãos um sentimento meu, né, um sentimento a qual eu estou vivendo, né, e eu acredito que não somente eu, mas muitos dos irmãos por aí estão vivendo. Irmãos, eu tenho 53 anos de idade, mas eu nunca vi uma situação como essa, né? Nós estamos dentro de casa sem podermos fazer as nossas atividades normais e principalmente, irmão, sem poder estar cultuando a Deus no local onde nós estamos acostumados a cultuar, que é na casa dele, né? Na igreja. As igrejas com as portas fechadas, não podemos estar sendo aberta, mas irmãos, nós que estamos aí acostumados, né, a todos os durante a semana, principalmente no domingo, né, que é um dia dedicado ao Senhor, nós estamos na casa do Senhor e não podemos estar fazendo isso é muito ruim, né? É uma sensação muito diferente do que a gente vem vivendo normalmente, né? É uma situação muito assim, muito frustrante. Mas nós sabemos que tudo tem um propósito, né? Deus tem um propósito em todas as coisas. Talvez muitos de nós ainda não sabemos ainda qual que é o propósito de Deus, mas uma coisa que nós temos que ter certeza é que Deus ele tem um propósito para tudo isso, né? A situação, irmãos, ainda não fugiu do controle de Deus. Amém? Das mãos de alguns homens aí, das mãos de alguns poderosos dos países aí, essa situação pode até já ter fugido do controle. Aí o Ministério da Saúde já está aí querendo colocar coisas que nós que acreditamos na palavra de Deus sabemos que não é dessa forma, que todo mundo vai ser contaminado, que até tal dia tantas pessoas vão ter morrido, já estão aí determinando a morte de algumas pessoas, mas algo que nós temos que entender, irmãos, é que aqui, irmãos, aqui está a verdadeira resposta para essas nossas questões, para essas nossas perguntas ou essas nossas dúvidas, né? Aqui dentro, irmãos, Deus ele diz que a resposta certa ainda vem da boca dele. Então, irmãos, aquieta a tua alma, descansa o teu espírito, descansa a sua mente, não permita que essas coisas que vêm de fora aí da mídia, dos noticiários, venha abalar o seu emocional, o seu psicológico. Sabemos, irmãos, e não estamos fugindo dessa realidade, sabemos que essa enfermidade é uma enfermidade terrível, né? Algo que está aí assustando não somente o nosso país, mas o mundo, né? O mundo está sendo assustado por essa enfermidade. Sabemos que isso não é brincadeira, irmãos. Sabemos que nós não estamos aqui de brincadeira, não estamos ficando dentro de casa por brincadeira, não estamos aí sendo proibidos de fazer as nossas atividades por uma brincadeira. Sabemos que isso é real, isso é verdade. A enfermidade aí, o vírus aí, ele é letal, mas porém, irmãos, temos que entender definitivamente, irmãos, que quem criou a nossa vida ainda tem o controle sobre ela, e quem cuidou e quem criou a minha vida e a sua vida é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Amém? Então, irmãos, aquieta a tua alma, descansa, fica em paz. Você não vai passar nada além daquilo que Deus permitir que você passe. Então, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, né? Vamos orar, vamos buscar a Deus, que é a nossa função, né? Que é a única coisa que nós podemos fazer.
Amém? E eu gostaria aqui de nessa tarde, irmãos, estar meditando com os irmãos numa palavra aqui, a qual Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Amém, irmãos? Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra gloriosa, a qual Deus colocou no meu coração nesta tarde. E aqui ele conta, irmãos, que a Bíblia diz aqui que a cidade de Judá, ela tinha um rei por nome Ezequias. E esse rei, irmãos, ele tinha um compromisso sério com Deus. Nos últimos versículos do capítulo 31, a Bíblia diz assim, versículo 20, ó, E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar a Deus, com todo o seu coração fez e prosperou. Ou seja, esse homem, irmãos, tudo que ele fazia para Deus, ele fazia com o coração. Tudo que ele fazia para Deus, ele fazia para agradar o coração de Deus e também para satisfazer o coração daquele que o tinha lhe chamado para a guerra, o tinha lhe chamado para fazer a sua obra. Então, Ezequias, irmãos, era um homem temente a Deus, era um homem que buscava Deus. E a Bíblia diz então que depois de todas essas coisas, irmãos, que aconteceu com o rei Ezequias, essas coisas boas que ele fez perante Deus, a Bíblia diz, irmãos, que mesmo assim os inimigos ainda estavam querendo destruir a vida desse rei Ezequias. Algo que é interessante, irmãos, é que mesmo Ezequias fazendo tudo que era perfeito, tudo que era reto, tudo que era bom, tudo que era agradável a Deus, a Bíblia diz que mesmo assim os inimigos ainda se levantavam. Na minha vida e na sua vida acontece dessa forma. Nós servimos a um Deus que é poderoso, nós servimos a um Deus que é verdadeiro, nós servimos a um Deus que tem guardado as nossas vidas. Nós temos tentado fazer algo para agradar o coração do nosso Deus, mas isso, irmãos, não nos impede dos inimigos nossos se levantarem contra as nossas vidas. E a Bíblia diz então que ali se levantou contra Ezequias e contra a cidade de Judá um rei chamado Senaqueribe. Ele era rei da Síria. E a Bíblia diz que ele então invade Judá e ele queria fazer divisão ali entre as cidades, Ele queria ali destruir aquela cidade. E a Bíblia diz então que, versículo 2, Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e ele os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ou seja, ali, irmãos, Ezequias, ele se propõe a fechar aquelas brechas ali, aqueles buracos ali, e algo que é interessante, irmãos, é que todos se juntaram, todos os príncipes ali se juntaram com Ezequias para poder fazer aquele serviço, para poder taparem as brechas. Irmãos, neste momento de luta, nesse momento de guerra que nós estamos passando, porque isso é uma guerra, uma guerra contra um inimigo, irmãos, invisível, uma guerra contra um inimigo a qual os nossos olhos carnais não podem ver. Mas uma coisa, irmãos, nós temos a certeza que seja numa guerra invisível ou seja numa guerra física onde nossos olhos possam contemplar, mas o nosso Deus, ele está junto conosco. Mas algo que é interessante aqui nesse versículo é que aqui todo o povo se juntou para taparem as brechas. Irmão, se eu junto com você, você junto comigo, nós junto com outras pessoas, outros servos de Deus, outras pessoas que temem a Deus, se nós não nos juntarmos neste momento para estarmos guerreando contra esse inimigo, nós não sairemos vencedores, irmãos. Nós não sairemos vitoriosos dessa batalha. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a união, é a nossa união que faz a diferença. Quando nós estamos buscando a Deus no mesmo propósito, quando nós estamos buscando o mesmo propósito, o mesmo resultado para uma situação, essa situação, irmãos, ela vem. Quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Deus Todo-Poderoso, a vitória, ela chega até nós. Então, irmãos, que eu e você
possamos nos juntar para podermos, irmãos, estar tapando a brecha. Não importa o ministério que você seja, irmãos, não importa qual seja a sua fé, a igreja que você congrega, não importa o ministério que você congrega. Agora é o momento, irmãos, de todos os que acreditam em Deus se juntarem para estar buscando o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso que tem o poder para nos livrar dessa situação. E a Bíblia diz, irmão, que aí então Ezequias, então, ele começa ali a fazer o trabalho que ele tinha que fazer, que era tapar as brechas, que era se fortificar, que era se cuidar, que era tomar os devidos cuidados necessários. E aí a Bíblia diz, então, aqui no versículo 7, a qual foi o que nós lemos, diz assim, Deus, ele diz aqui, esforçai-vos e tende bom ânimo, não vos espanteis com o rei da Síria. Perdão, Deus não, Ezequias ele fala, né? Não, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Irmão, conosco, irmãos, está o braço forte. Conosco está aquele que pode nos dar vitória, irmãos. Conosco está aquele que tem a solução para todos esses problemas. É esse Deus que está conosco. É um Deus forte, irmãos. É um Deus poderoso. É um Deus, irmãos, que não é um Deus de brincadeira. Não é um Deus que está morto. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo está ao nosso lado. Jesus Cristo está ao nosso lado para nos dar vitória. E é nesse Deus, irmãos, que nós temos que confiar. É nesse Deus que nós temos que acreditar. É nesse Deus que nós temos que pôr as nossas confianças. Preste atenção. Os médicos têm muita inteligência, os médicos têm muita sabedoria, mas porém, irmãos, os médicos têm um limite. Os médicos têm um limite. Eles têm inteligência para chegar até num ponto onde Deus permita que eles cheguem. Ali adiante, só quem pode fazer algo por mim e por você é o nosso Deus. Deus ele já tem a cura, irmãos. Deus ele já tem aquilo que nós precisamos para estar combatendo esse vírus. No momento certo, na hora certa, Deus ele pode, irmão, assim como ele fez ali naquela travessia ali do mar ali junto com seus discípulos, onde o mar se levanta com uma fúria muito grande, mas ele ali com apenas uma voz, irmão, com apenas uma fala, ele manda o mar se aquietar e o vento ficar calmo, ficar calado, e a Bíblia diz que ali se fez uma grande bonança. Deus, irmãos, ao momento que nós clamarmos, que nós buscarmos a Ele, Ele pode se levantar ao nosso favor e dizer para essa enfermidade, bate em retirada, enfermidade cai por terra e as coisas vão voltar ao normal que era antes. Amém? Então, e aqui, para terminar aqui, versículo 8 diz assim, com Ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. É Ele que vai guerrear as minhas guerras. É Ele que vai guerrear as suas guerras. Na verdade, é Ele que está guerreando as nossas guerras. Porque se eu e você, irmãos, fôssemos lutar com as nossas guerras, se eu e você fôssemos lutar as nossas armas, com certeza, irmão, com certeza o inimigo já teria nos tragado vivo. Mas se estamos ainda de pé, se eu ainda estou falando aqui, você está me ouvindo aí, é porque o nosso Deus tem guardado as nossas vidas. E a Bíblia diz então, no final do versículo aqui, o final do versículo 8 diz assim, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Que nessa tarde, meu irmão, que nessa tarde, minha irmã, nós venhamos, vocês, nós venhamos descansar, não nas minhas palavras, porque essas palavras não são minhas, mas que nós venhamos descansar nas palavras do nosso Deus. Antes de você ficar ouvindo os noticiários na televisão, antes de vocês ficarem ouvindo os noticiários nas redes sociais, dizendo o ministro da Saúde vem e diz que até tal dia é o pico e que muita gente vai ser infectado, que muita gente vai morrer. Vem outros prefeitos aí de cidades aí do interior dizendo que toda a população vai estar contaminada com esse vírus. Irmão, antes de nós viemos dar crédito para essas palavras, venhamos dar primeiramente crédito às palavras do nosso Deus. A Bíblia diz que é da boca dele que vem toda a resposta. E sabe qual é a resposta dele para mim e para você?
vitória, irmãos. Se nós crermos nele, se nós observarmos a palavra dele, se nós obedecermos a ele e clamarmos a ele, orarmos, buscarmos, colocarmos a nossa vida espiritual, irmãos, diante dele, ele tem o poder para nos sarar. E aquilo que estava proposto pelo homem, aquilo vai bater em retirada, vai cair por terra, porque é de Deus, irmãos, que vem a nossa resposta. É de Deus que vem aquilo que eu e você precisamos. Amém? Então que nessa tarde, irmãos, você fique com essa palavra e que essa palavra venha dar um conforto para o seu coração, venha dar um conforto para a sua alma, venha colocar paz no seu interior e que você venha, irmãos, ficar sossegado aí e assim como diz o versículo da harpa, sossegai, irmão, sossegai, descansa no Senhor, porque Ele é a minha e Ele é a sua vitória. Amém? Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe o seu sábado, que seja um sábado maravilhoso, que você possa ter um domingo abençoado na presença de Jesus. Amém? Deus abençoe, muito obrigado e boa tarde para os irmãos.